derramar, dizer que eu te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, yeah. Pois bem, eu tenho uma palavra para vocês nesta noite, dia de ceia, e eu quero que vocês abram vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, e o verso 17. Acharam todos? Os mais velhos acharam. Agora tem um pessoal novo que às vezes a Bíblia não está bem familiarizado com a Bíblia e tem uma certa dificuldade. Por isso a gente espera um pouco de tempo. E também por causa daquela senhorinha ali que está interpretando para o pessoal que não fala. Fala, mas é com gestos. Então, Mateus escreveu o seguinte: desde então, desde que Jesus foi batizado, começou e veio do deserto, porque ele tinha ido se tentado. Começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando muita gente se bate atrás de uma mensagem para impressionar, de uma mensagem que chame a atenção das pessoas, Jesus dizia, quase sempre a mensagem dele era o óbvio. Ele se baseava naquelas coisas corriqueiras, mas ele tocava profundo na necessidade do ser humano. Se nós tivermos paciência e olharmos para a Escritura, nós vamos ver que esta palavra arrependei-vos, ela já vem lá desde o pessoal que teve que fugir do Éden, porque senão o anjo com a espada reluzente pegava eles bonitinho. E ela vem acompanhando a lei, os profetas, salmos, livros poéticos, outros livros poéticos, e atravessa os 400 anos que o mundo esteve sem a voz de Deus para orientar o ser humano, e principalmente o povo judeu, e apareceu a voz lá na beira do Jordão novamente, e a voz continua através da pregação do Evangelho. E essa voz é: arrependei-vos. O arrependimento é tão necessário na nossa vida como o prato de feijão e arroz que nós comemos todo dia na nossa casa. Uma casa que não tem no Brasil um feijãozinho com arroz, pode até faltar a carne, pode até faltar outra coisa, a farofa, não é? O peixe frito, pode faltar. Mas o feijão com arroz, não. E a geração do momento está esquecendo, está fazendo o ouvido moco para com esta mensagem simples. Eles querem uma mensagem mais sofisticada, algo que chame a atenção, que pule, grite, vire carambota e etc. Mas isso não transforma a vida. O que transforma a vida é a mensagem simples de Jesus. Seguir a mensagem, ouvir a mensagem simples, dar importância à mensagem simples de Jesus. Arrependei-vos.
e crede no Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sem arrependimento, não chegaremos a lugar nenhum. E essa palavrinha arrependimento, ela cria no plano da salvação mais 3 outras palavras importantíssimas. Para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento e para aumentar a comunhão com o nosso Deus e termos intimidade com Ele. Quais são as outras 3 palavrinhas? Crucificação, morte e ressurreição. São as 3 palavrinhas geradas pelo arrependimento. O arrependimento eu comparo como aquele primeiro terremoto que você sofre, que balança tudo e o que não tiver bem firme vem para o chão. É aquele impacto da percepção da realidade da existência de Jesus. E quando nós encaramos isto e que não estávamos preparados para isso, treme tudo, o homem vem abaixo e pede e grita o seu SOS. Tem misericórdia de mim, Senhor. Quando isso aconteceu, com o carcereiro que guardava Paulo e Silas, e ele viu aquele negócio extraordinário acontecer, ele viu que, num instante, rapidamente, ele viu que as coisas com ele estavam tudo errado. E ele disse: o que devo fazer para me salvar? Uma das primeiras coisas que o arrependimento faz é criar a consciência na pessoa que ele está perdido e que ele precisa de um Salvador. Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, se não tiveram um encontro com Cristo. O se tiver um encontro com Cristo é meu, não é de Paulo. E quão difícil é prestar atenção nesse texto de Paulo. Crucificação. Crucificar o quê? O arrependimento, ele crucifica o velho homem. Aquele homem que era viciado na cachaça, aquele homem que era viciado na prostituição, aquele homem que tinha boca depravada, aquele homem que furtava, roubava, mentia e etc. Aquele homem que fazia negócio e queria que tudo saísse a seu favor, independentemente do que acontecesse com o outro. É esse homem. O homem do jeitinho, a moda brasileira, que depois do arrependimento precisa ir para a cruz. Pregado mesmo. E aí a Bíblia diz em Romanos capítulo 6 e verso 6 o seguinte: sabemos muito bem que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado fosse destruído e assim não sejamos mais escravos do pecado. Para
cada homem, cada mulher deixar de ser escravo do pecado. Aquele que mentia, não mentir mais. E aquele que fazia negócio atrapalhado, não fazer mais negócio atrapalhado. Aquele que a sua esposa só não bastava, tinha que ter a filial 1, filial 2, filial 3, etc. É esse homem que vai ser crucificado. E o arrependimento, o caminho para consertar esse homem, esta barbárie que deixa o ser humano aleijado e produz tanta lágrima, é o arrependimento. A porta é o arrependimento. Não existe outra porta. E quando nos arrependemos do nosso pecado, o Senhor nos espera. Aliás, Ele nos espera sempre, até antes um pouco do arrependimento. Eu imagino o pai do filho pródigo, todo dia se colocava na porta. Será que meu filho não chega hoje? Será que minha filha não chega hoje? Porque não existe só pródigos, não, existe pródigas também, e bastante. Será que não chega ontem? Até que um dia ele caiu na realidade e disse assim, barbaridade, eu comendo comida de porco aqui, o jornaleiro lá na casa do meu pai comendo churrasco de vitela. Onde é que está a minha cabeça? Eu vou deixar de ser tolo por um tempo. Vou parar de ser tolo. E vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer, pai, pequei contra os céus e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele imaginou a oração e disse assim, eu vou para o meu pai, me levantarei, levantar-me-ei e irei ter com ele. Meu irmão, quando o arrependimento entra no coração do homem, aquela oração que você planejou não precisa fazer, porque o Pai já viu tudo. Só que aquele comedor de batata de porco, aquele vai ser crucificado. Aquele, depois de crucificado, ele tem que morrer. Ele tem que ser crucificado para não ser mais escravo do pecado. Mas depois ele tem que morrer, o homem velho. E aí Paulo, aos Romanos, escrevendo, no capítulo 7, no verso 4, ele diz o seguinte, meus irmãos, o mesmo acontece com vocês. Pelo corpo de Cristo, vocês morreram para a lei, a fim de pertencerem a outro. E quem é esse outro? Aquele que ressuscitou dos mortos e assim produzirem frutos para Deus. A outra verdade forte que está aqui é que no reino de Deus só produz fruto que Deus quer se estiver morto. Vivo não produz fruto que agrada a Deus. Só produz, o homem velho não produz fruto que agrada a Deus. Só o homem nascido de novo, gerado de novo. E aí o indivíduo que morreu, ele precisa ser sepultado. Você já encontraram com pessoas
que depois que aceitam Jesus como seu Salvador, a primeira coisa que ele pergunta: escuta, é só aceitar Jesus, não tem mais nada? Não, tem que se batizar. Então eu quero. E fica agoniado, e eu quero, e não descansa enquanto o pastor não desce ele às águas. Porque isso faz parte do projeto de Jesus. Uma coisa chama a outra. E essa necessidade de ser batizado é produzido pelo arrependimento que o levou à crucificação e que do homem velho e que levou à execução final até a morte. E aí você pode cantar aquele hino da harpa. Me desculpe dizer a harpa, não é? Mas é o cantor que eu sei, é o cantor que eu conheço. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou, aleluia! Sepultados. Porque defunto que não, indivíduo morto que não for sepultado, não dá para chegar perto dele. E aí a nossa Bíblia diz, Colossenses capítulo 2, verso 12. Sepultados com ele no batismo, e aqui tem que ser por imersão, porque aspersão não sepulta ninguém. É mergulhado mesmo, botado lá embaixo. Morre aí, safado. Sepultado com ele no batismo. Sepultado com ele quem? Sepultado com Jesus, assim como Jesus foi sepultado, lá naquela sepultura do rico, você está sendo sepultado na água, como ele foi lá. O dele foi para valer, o nosso é um simbolismo, mas que representa a mesma coisa. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes. Saísse da água. Pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Ressuscitou quem dos mortos? Ele. Aquele que foi sepultado lá no sepulcro do José de Arimateia. Nós também fomos ressuscitados para uma novidade de vida. Não mais de safado, não mais de boca suja, não mais do homem e a mulher do jeitinho, não mais. Mas daquele outro homem, que a partir de agora é chamado de nova criatura, cidadão do céu, pertencente à família de Deus e membro da Assembleia dos Santos nos céus. Vocês estão me entendendo? Crucificado, morto, ressurreição do velho homem transformado em novo homem regenerado, justificado, nascido de novo. Ele é sepultado, um safado arrependido, e ressuscita num homem, uma nova criatura, transformada, justificada,
perdoada, salvo, com direito a um novo nome no céu. E aí, Efésios capítulo 2, verso 6, ele diz: e nos ressuscitou com Ele, juntamente com Ele. Nós não somos ressuscitados e jogados ao léu. Esse não é o projeto de Jesus. O projeto de Jesus é ressuscitados para andar com Ele, para estar com Ele, para desfrutar das coisas dEle. E aí você pode dizer, e eu posso dizer, eu já ressuscitei, é. Vamos tirar a prova dos 9, para ver se estamos ressuscitados mesmo? Se segure nas cadeiras. E abra Colossenses capítulo 3, verso 1. Colossenses, capítulo 3, verso 1. Eu ressuscitei, eu sou novo criatura, e eu tenho um cartãozinho da Resgate que diz que eu sou membro. Daí, grandes coisas. Que vale é isso aqui, Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E quem não tem interesse nas coisas que são de cima, não tem o direito de dizer que está ressuscitado com Cristo. Senhores, senhoras, moços e moças, não basta ter um título de pastor. Isso pode significar muita coisa, mas pode não valer nada também. Só tem valor se de fato ressuscitamos de verdade, depois de um arrependimento, de uma crucificação, de uma morte, de uma ressurreição com Cristo Jesus, onde há uma mudança dentro do homem, que se mentia não mente mais, que se pagava propina não paga mais. Mas eu conheço um camarada que é crente e paga propina. Não é crente. Não, mas ele é cristão. Não é. Ele se xinga de cristão, mas ele não é cristão. Porque o nascido de novo, o cristão de verdade, que já ressuscitou com Cristo, ele busca as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E eu vou lhe dizer mais, de tanto ele andar com Cristo, ele fica parecido com o seu mestre. Tem um hino do Melodia de Vitórias. O coro diz assim: vem os outros Jesus em mim, vem os outros Jesus em ti. É sincero o teu amor pelo amado Salvador. Vem os outros Jesus em nós. Vem? Se vem, parabéns. Se não vem, os meus pêsames. Depois de refletir nessas coisas, eu escrevi aqui: sem arrependimento não há e nem haverá resgate e, consequentemente, ressurreição em Cristo, nem nova criatura. Não nos enganemos.
A Escritura é justa, é exata. Ela é longânima, é misericordiosa, é benigna. Ela é elástica demais para esperar que nós cresçamos e amadureçamos. Mas isso não vai ser sempre assim, não. Vai ter o dia do acerto de contas. Vai ter aquele dia, olha, o noivo está chegando. Sacode lá um negócio para ver se tem óleo. Se tem, parabéns. Se não tem, ficou. A longanimidade de Deus vai até um ponto. Foi assim com Noé, foi assim com o povo antediluviano, foi assim com o povo da lei, e é assim com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Lá na velha lei, com o povo de Israel, um dia Deus chegou no limite. E pela boca do profeta Amós, ele bradou nos prados da Palestina, ou de Canaã: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A resposta sabe qual era? Não. Não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Minha avó dizia que dois bicudos não se beijam. Não dá? E a partir daquele profeta, Deus virou as costas, pois agora, a partir de agora, vocês vão orar e eu não vou responder às vossas orações. Não quer dizer que eu não estou ouvindo, é que eu não vou responder às vossas orações. Chega! É o que vai acontecer no fim da dispensação da graça. Com aquelas pessoas que não levaram a doutrina de Jesus a sério, que não quiseram, não tinham prazer em andar com o Senhor Jesus e ter intimidade com Ele. Ele vai dizer: chega, pessoal que quer andar comigo, vem cá, sobe aqui. O resto fica lá. E eu escrevi uma outra frase, que diz assim: todos os ressurretos com Cristo foram transportados para o reino do Filho do seu amor, aqui e agora. Ou no momento que eles se arrependeram e resolveram servir a Jesus. Não sou eu que estou inventando coisa, é a Bíblia que está dizendo. Olha Colossenses capítulo 1, verso 13, por favor. Aqui vai dizer onde nós estávamos e para onde fomos levados. Ele nos tirou, diz Paulo, escreveu para os Colossenses, da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É por isso, é por causa dessa transformação que o indivíduo um dia era safado e quando encontrou-se com Jesus virou um honesto. Era um desrespeitador e de repente passou a ser um camarada fiel, equilibrado, honrado, de caráter. No momento que nos arrependemos e aceitamos Jesus como Salvador, nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor, para, mesmo na terra, viver num clima do céu, um clima de céu. Sim, pastor, dá para viver isso? Claro que dá.
E a partir do momento que somos transformados ou ressuscitados, Paulo diz, 1 Coríntios 10 e 16, ou melhor, é Efésios, eu não anotei aqui, mas... Efésios 2, de 1 a 4. Mas vou ler o verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Senhores e senhoras, saibam que se vocês quiserem receber bênçãos, vocês têm que estar nas regiões celestiais para as quais vocês foram transportados. Infelizmente, muitas pessoas estão andando bonitinho quando Jesus encontra e transforma a vida dele, mas daqui a pouco você nota que ele... o que é que houve? Aqui a perna, pastor, Aí, o senhor ora por mim, ora em direito, passa a andar direito de novo. Mas daqui a pouco ele... O que está acontecendo? É que uma hora ele anda nas regiões celestiais e outra hora ele anda nas regiões infernais. Ele não tem prazer em servir ao Senhor. Ele não tem prazer em se ajoelhar e adorar ao Senhor. Ele não se interessa em ter comunhão com o Senhor. Gente, a melhor coisa do mundo é ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E ouvir Ele dizer assim, João, vai fazer esse negócio para mim. Fernando, levanta daí e vai orar para o fulano. Isso é uma bênção. E isso é que é bênção. Eu não sabia o que era isso. Mas um dia, eu já contei isso, mas vou repetir para aqueles que não ouviram. Minha mulher sabe de cor e salteado. Aguenta aí, minha velha. Te amo, tá? Cheguei da faculdade cansado, fazendo ciências econômicas. Em vez de fazer as tarefas, eu peguei a Bíblia e li o texto de Samuel, onde estava escrito lá. A primeira vez que Deus chamou Samuel, Samuel, Samuel. Ele foi no Eli, e o Eli disse, não te chamei não, pode voltar para dormir. E voltou, Deus chamou ele de novo, mas ele não conhecia a voz do Senhor. Samuel, Samuel, ele voltou no Eli e disse, olha, vá para a tua cama, quando ele chamar de novo, tu diz assim, eis aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Eu botei o dedão assim em cima da Bíblia e disse assim, Senhor, é isso aqui que eu quero. Isso aqui. Eu quero ouvir a tua voz. Sem ouvir a tua voz, eu sou um Zé Ninguém. Eu quero ouvir a tua voz. E comecei a buscar a Deus, até um dia que eu ouvi a voz do Senhor. Não sou mais crente que ninguém, tá? Nem me fica olhando assim como o espiritual, porque isso é bobagem. Você está sofrendo da vista. Não é assim não. Todo mundo tem esse direito de ouvir a voz do Senhor. Se não ouve, é porque não busca direito ou precisa fazer alguma coisa. Mas, se insistir, vai ouvir a mesma coisa. Deixa eu perguntar aqui. Quantos já ouviram a voz do Senhor te chamando? Tem uma porção de gente aqui. Beleza, agora eu me sinto tranquilo. Não é? Aí um dia o Senhor me chamou. José... E eu fui lá na Miquita. Miquita, está me chamando?
Sabe qual foi a resposta dela? Digo, Guita. Tu ficou doido? Voltei para minha cama, voltei para minha mesa e comecei a fazer o que eu estava fazendo. Daqui a pouco escutei a voz de novo. Fui na porta da frente, abri a porta, andei ao redor da casa, não tinha ninguém. Quando eu sentei na mesa, eu disse assim, já sei o que é que eu vou fazer. Veio a terceira vez, e eu fiz igual Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Meu irmão, isso vale mais do que ouro em barra. Não tem nada que pague isso. Nada. Só que isso me criou um problema. Porque Deus não fala com a gente quando a gente anda errado. Para Ele falar com a gente precisa andar certo. Entenderam, né? E aí, de vez em quando, eu vejo, eu já digo, Senhor Jesus, onde é que eu andei tropeçando aqui? Onde é que eu andei falhando? Por favor, me perdoe, porque eu preciso te ouvir. Eu preciso de ouvir a tua voz. Meu irmão, é a coisa mais importante do mundo, é a coisa melhor. É a felicidade maior que você possa ter nesta vida. É você ter uma comunhão com Deus a ponto de ouvir a sua voz e Ele dizer o que você vai fazer. Olha, faz isso para mim. Já pensou? Você, secretário de Jesus, para fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. E às vezes estou em casa, tu vai pregar hoje. Imagina, lá na Assembleia. Assim, Jesus, eu não vou dizer para ele o que eu quero falar. Se é tu que está falando, por favor, manda ele me chamar. Não dava outro. Podia preparar o texto. Irmão, é outra coisa, é outra vida. Viver uma vida em comunhão com o Senhor Jesus. Mesmo que você não saiba teologia, Ele te ensina a pregar, Ele te dá a mensagem, te dá a ilustração, te diz como é que você deve fazer, e você fala, você prega, e o povo é edificado. Porque, meu irmão, tem muita pregação que às vezes a gente ouve por esses Brasis afora, que ela não passa da telha. Bonita, eloquente, mas vazia. O que transforma é a unção de Deus na tua vida. O que transforma é a palavra ungida que Deus te dá para a sua igreja. E é esse povo que o apóstolo escreve aqui, e eu botei um subtítulo aqui: os ressuscitados com Cristo formam o seu corpo, que Jesus denominou de minha igreja. Eu não tenho mais tempo, tenho a ceia para celebrar, porque senão eu ia meio longe. Mas 1 Coríntios 10 e 16 diz o seguinte: o cálice da bênção que nós abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? Comunhão no sangue. Isso aqui é apenas símbolo. O pão que partimos não é comunhão
com o corpo de Cristo. Para terminarmos, porque a hora se avança, eu esqueci do relógio bem ali na minha frente. Esta não é a comunhão principal, muito embora ela tenha um simbolismo tremendo. Participar desta comunhão sem ter a comunhão com o irmão, isso aqui não tem valor nenhum. E eu não sei como é que pessoas têm coragem de brigar com o seu irmão, com a sua irmã, e dizer assim, não falo mais contigo. E no fim do mês, vir aqui à volta desta mesa para celebrar a morte do Senhor. Quem faz isso está comendo veneno. Está comendo para a sua própria condenação.